Publicada pela primeira vez em 1973 e desde lá com mais de uma centena de obras publicadas pelo selo Coleção Vagalume e ainda outras 2 dezenas de obras publicadas pelo selo Vagalume Júnior, a coleção Vagalume permanece no imaginário e na nostalgia de leitores e leitoras brasileiras que tiveram nas obras da coleção Vagalume muitas vezes o começo da sua jornada literária. A coleção, que apresenta obras que vão desde a literatura da ficção científica ao romance de aventura e também a literatura policial, sempre pautada no universo da leitura infanto-juvenil, certamente pode ser dita como o Harry Potter da literatura nacional, porque trouxe para o mundo da leitura milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Dentre essas obras, a sua primeira publicação, A Ilha Perdida, de Maria José Dupré, que estaremos abordando hoje, justamente resgatando. Será que faz sentido uma obra que me marcou a leitura lá no meu tempo de adolescência, uma leitura feita há mais de 30 anos, será que faz sentido ainda ler a coleção Vagalume? Quais são as experiências e quais são as percepções de quem se atira a fazer uma releitura de um clássico que marcou a sua jornada como leitor? Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e te convido para essa aventura. E a proposta do vídeo de hoje é justamente essa. Pensar na leitura a partir de uma reexperiência, de uma nova leitura de algo que está presente no nosso imaginário de leitor, algo que surge muitas vezes como uma lembrança positiva e também harmoniosa desse começo de vida literária. Afinal, A Ilha Perdida foi lida por mim coisa de 30, 35 anos atrás, não recordo com precisão o ano em que eu fiz essa leitura, mas provavelmente ainda lá no ensino fundamental, e desde então, A Ilha Perdida, assim como tantas outras obras da coleção Vagalume, sempre permanecem no imaginário meu enquanto leitor de uma experiência positiva e encantadora com o universo da leitura e, mais do que tudo, responsável não só pela entrada nesse universo literário, mas também responsável por despertar aquele desejo pela leitura. E é nesse sentido que eu gostaria, e aí pensando um pouco sobre a coleção Vagalume, sobre os tantos outros posts nostálgicos que encontramos pela internet brasileira sobre essa coleção, fiquei me perguntando o que ocorre quando nós, que já realizamos a leitura de alguma destas obras, resolvemos ler novamente. Isso porque a leitura feita lá no período da adolescência, lá no tempo de escola, certamente hoje é uma leitura um tanto quanto diferente de alguém que leu muitos e muitos livros depois. E é sobre isso esse vídeo, sobre esta encantadora obra da coleção Vagalume e que também, diga-se de passagem, a primeira publicação que começou todo esse legado da coleção Vagalume entre leitores e leitoras brasileiros. E definida a ideia de fazer a releitura de um grande clássico da coleção Vagalume para trazer aqui no canal, lembrando que a coleção Vagalume, entre tantas outras leituras, você também encontra lá no blog Listas Literárias, né, listasliterárias.com, você já sabe, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, e também você vai encontrar lá a resenha escrita de A Ilha Perdida, afinal, quando eu li essa obra, sequer existia internet, faz muito, muito tempo mesmo. E a ideia aqui é retomar então esta obra, e a escolha foi justamente pela Ilha Perdida, porque é algo que no meu imaginário de leitor sempre foi uma leitura positiva. Eu lembro minimamente de alguns pedaços esparsos dessa jornada, mas lembro de 2 adolescentes presos em uma ilha misteriosa, o que remete também a muitas outras obras que foram lidas com o tempo por mim. Lá Robinson Crusoe é outra leitura marcante e que estabelece certamente um diálogo importante aqui com A Ilha Perdida, mas pensando nessa retomada e com a ideia de elaborar um vídeo, pensando como é essa percepção, essa recepção de leitura com esse tempo tão dilatado entre a primeira leitura e a leitura atual feita agora já
na vida adulta, na vida acadêmica, porque a literatura acabou me trazendo para essa vida acadêmica de pesquisar literatura e tudo mais, o que muda na gente nos aspectos enquanto leitor. E a escolha pela Ilha Perdida também se dá tanto pela minha presença, pela presença dela no meu imaginário pessoal, tanto também pela importância dela para a coleção Vagalume. É uma obra que vendeu mais de 5 milhões de exemplares, e aí digamos que isso é um feito extremamente notável num país de tão poucos leitores, e as obras da coleção Vagalume, até pela sua penetração no ambiente escolar, e uma curiosidade da coleção Vagalume é justamente que ela foi criada e pensada a partir de mudanças no sistema educacional brasileiro e na criação de necessidade de leituras de obras nacionais, especialmente focadas no público infanto-juvenil. A Ática, a editora Ática, da qual a coleção Vagalume pertence, resolveu construí-la desse modo, trazendo obras da literatura nacional, e A Ilha Perdida é justamente a narrativa que principia esse longo legado que, entre interrupções e publicações contínuas, foi até, pelo menos até a última publicação em 2021, e que publicou mais de 100 obras no decorrer de todo esse tempo, e especialmente ali nos anos 80 e 90, foi muito importante não só para o mercado editorial brasileiro, mas também para a formação de jovens leitores. E A Ilha Perdida, independentemente de ser a primeira obra da coleção Vagalume, é preciso dizer que nos primeiros anos da coleção Vagalume, a prática da editora Ática era publicar obras que já tinham sido publicadas no Brasil. A primeira publicação vai se dar só lá nos anos 80, com o Marcos Reis, com o Mistério dos Cinco Estrelas, se não me engano, e até então as obras da coleção Vagalume eram obras que já circulavam. E aí um detalhe interessante sobre A Ilha Perdida é justamente o fato dela ter sido escrita pela Maria José Dupré lá em 1944, que é o ano da primeira publicação pela editora brasiliense. E se formos pensar numa síntese o que é A Ilha Perdida, importa dizer que é uma obra influenciada por duas narrativas clássicas da aventura. E aí a gente está falando uma citada textualmente, que é o caso do Tarzan, e aí falarei um pouco mais depois durante o enredo nisso, e também, certamente, né, não dá para pensar nenhuma aventura em Ilha Perdida, sem lembrar de Robinson Crusoe. Então essas duas fontes parecem conversarem aqui, e a narrativa toda se dá quando dois irmãos, né, o Eduardo e o Henrique, eles vêm da cidade grande, São Paulo, que centraliza a ideia de metrópole, mas ela é só uma lembrança nesse caso narrativa. Eles vieram da cidade grande, algo muito comum para as narrativas e filmes tanto do período, que era o momento de férias em que jovens e adolescentes ou iam para o interior, especialmente os da metrópole. A gente vai ver bastante isso também em algumas narrativas do Chico Bento, que inclusive tem lá o seu primo da cidade grande. Aqui tem um pouco disso, e eles vão para essa fazenda, é a fazenda de um padrinho, o padrinho não é nomeado, e aí entra alguns detalhes que o leitor já adulto, o leitor já experiente, começa a perceber coisas que talvez não visse lá na leitura enquanto jovem, mas trato isso um pouco depois. Aqui é essa breve apresentação e resumo da obra, que é justamente isso. Então, o Henrique e o Eduardo vão para a fazenda do padrinho, lá descobrem sobre essa ilha, né? A fazenda ela é cortada pelo rio Paraíba, o rio que desempenha aqui um papel importante na narrativa, porque o rio também apresenta alguns aspectos importantes de comunidades ribeirinhas, que é, por exemplo, a convivência com o processo de enchentes. Haverá uma enchente no decorrer da narrativa, inclusive, que vai ser um ponto importante para deixar os garotos ali ilhados. Mas o Henrique e o Eduardo, então, eles vão para a fazenda, escutam histórias desta ilha misteriosa, na qual talvez vivesse alguém perdido por lá, e, logicamente, com a curiosidade juvenil. E aqui falarei um pouco mais adiante a questão da curiosidade juvenil e o aspecto de classe envolvido nisso também. Essa curiosidade juvenil, eles acabam preparando uma expedição para a ilha, e essa ilha, que fica no imaginário destes meninos de fora da cidade, vai ser visitada quando eles mentem aos padrinhos, né, que vão a uma outra fazenda,
organizam a sua expedição e lá na ilha, até devido a essa enchente que eu comentei, acabam ficando ilhados. E na ilha eles não, porque na verdade apenas o Henrique acaba conhecendo um personagem lendário daquele lugar, uma pessoa misteriosa, que será o Simão, que é um ermitão, alguém que abandonou o mundo para viver em meio à floresta, e é justamente aqui que se dá a maior influência direta com o Tarzan, embora a própria narrativa vai tentar desvincular ou pelo menos apresentar diferenças entre o Simão e o Tarzan, e o Simão ali vive isolado numa caverna, numa vida harmoniosa com os animais, e acaba sequestrando o Henrique. É por meio desse sequestro que nós passamos a conhecer toda essa ilha, os seus encantamentos, numa espécie de utopia ecológica da convivência entre ser humano e natureza. Os garotos ficam perdidos por lá, em determinado momento da narrativa, inclusive, o Eduardo é totalmente jogado de escanteio, porque desaparece da narrativa, porque tudo vai ficar centrado entre o Henrique e o Simão, e é o Henrique especialmente que vai ficar explorando essa ilha tão misteriosa e tão encantadora sob certos aspectos. Ao final, né, como as coisas tudo tem que se resolver, eles acabam regressando para casa com um típico final feliz. E aqui tem um detalhe importante de falar já sobre um pouco a coleção Vagalume, que ela é uma coleção de obras pensada, elaborada e trabalhada para ser levada às escolas e para jovens leitores em escolas, especialmente com o advento das bibliotecas escolares. Porque são obras que têm sempre essa perspectiva de algum ensinamento. Não vou dizer moralista, mas poderíamos pensar assim, porque assim como as fábulas, todo romance da coleção Vagalume, pelo aspecto educacional, tem certas pretensões pedagógicas de ensinamento, das quais abordarei um pouco aqui no decorrer também desse vídeo, e justamente por isso, né, tem toda uma série de construção nas obras da coleção Vagalume para destacar diferentes posturas ou comportamentos que se imaginem nesse sentido pedagógico da coisa mesmo, de ensinamento, tipo os conselhos clássicos do He-Man ao final dos desenhos. É possível de cada narrativa se tirar alguma aprendizagem, porque há uma busca pedagógica, há uma busca por aprendizagem de algo em cada uma das narrativas, e isso pode ser bom ou ruim, dependendo do contexto do leitor. E diga-se, e são detalhes que muitas vezes talvez nós não percebamos na primeira leitura, especialmente naquela leitura feita lá na adolescência, na infância ou ainda no tempo da escola. E aqui eu começo já trazendo talvez as primeiras mudanças e alterações que há entre o jovem leitor e o leitor já adulto, passado tanto tempo, que há a percepção de elementos que talvez naquela primeira leitura não tenha me dado conta, porque é de forma muito natural que isso chega. As produções dos anos 70, que com alguma reminiscência a gente teve acesso, ou especialmente dos anos 80, sempre traziam isso, é o aspecto da classe, né? Mas a classe de forma muito natural, porque as aventuras, os protagonistas, geralmente membros de famílias com melhores condições, e o próprio jogo de classes está estabelecido no processo em que Henrique e Eduardo são jovens que vêm, adolescentes que vêm da grande cidade, embora não saibamos muito a relação familiar que eles tenham com o padrinho, né? Esse padrinho é um fazendeiro, e isso se tem como interpretar e tirar do que há na narrativa, uma fazenda extremamente grande e extensa. Esse padrinho traz eles, e eles certamente devem ter uma condição econômica boa, e dentro também de um processo que era bastante comum dessas famílias circularem e no verão passarem férias junto com algum outro familiar, ou no caso com um padrinho, para o campo, para esse local de aventuras e um pouco de maior liberdade também, afinal eles estão lá e acabam optando por essa liberdade. Mas tem alguns aspectos especialmente que a gente vai observar que é muito comum na ideia de vender, especialmente vender histórias para a classe média e vender histórias para jovens
digamos, de determinadas esferas sociais, que é aquele jogo difícil entre a obediência e também a rebeldia do rompimento de regras, né? Harry Potter tem um pouco disso. Harry Potter é para o jovem médio que precisa, em determinada parte, seguir certos regramentos, mas também quebrar estas regras e hierarquias, e para essa classe social isto é uma necessidade, isso inclusive é permitido, como a gente vai observar ao final da repercussão do que o Henrique e o Eduardo fazem. Afinal, eles mentiram, eles elaboraram uma visita não autorizada à ilha, e as repercussões enquanto castigo, digamos assim, para eles, não será vinda. Isso tem muito a ver com o caráter da classe social, porque certamente lá na primeira leitura isso passou despercebido, e que só a leitura do Douglas de hoje consegue observar como esses garotos chegam à rede de privilégios. A gente tem ali o Joaquim, a gente tem alguns funcionários da fazenda que são manipulados por esses dois garotos para conseguirem as suas, digamos, os seus viveres para a jornada de aventura enquanto eles vão para a ilha. Então esse aspecto de classe, esse aspecto da condição social desses protagonistas e também das liberdades que se permitem justamente pelo aspecto da condição social, você imagina que a repercussão seria um tanto quanto diferente. Você não poderia, especialmente no contexto de uma obra escrita em 1944, colocar lá o filho do peão da fazenda como o protagonista. Inclusive, caso ele fizesse uma dessas, certamente a repercussão seria um tanto quanto diferente. Os filhos aqui do fazendeiro, que são as outras duas crianças, também são totalmente apagadas. A gente tem personagens totalmente apagados, por isso que é uma obra, e aí nesse sentido, que vai centralizar em basicamente 2 personagens, porque os outros são extremamente acessórios. Aí a gente está falando do Henrique, que é o irmão que acaba na ilha tendo um papel mais relevante, especialmente ao encontrar o Simão, porque até mesmo o próprio Eduardo ele é um pouco escanteado nesse processo, porque em determinado momento da narrativa ele desaparece, né? E a narração, o narrador em terceira pessoa, embora o próprio Henrique fique preocupado, mas o Eduardo some um tanto quanto da narrativa. Os padrinhos ali um tanto lenientes quanto a postura dos garotos também e tudo mais, mas são personagens que mal aparecem. Inclusive muitos desses personagens sequer são nomeados pela narrativa. Mas enfim, a primeira grande diferença que eu comecei a me incomodar, não me incomodar no sentido, que leitura ruim e tudo mais, mas é perceber essas estruturas sociais que, de certa forma, condizem com um bocado do que a gente vê na literatura infanto-juvenil brasileira, especialmente nesse princípio de literatura infanto-juvenil brasileira, quando a gente fala de Monteiro Lobato. A estrutura é um pouco ali de uma fazenda do Monteiro Lobato, com os trabalhadores que ficam à volta e com os senhores, né? E se a gente for pensar Pedrinho, Narizinho e tudo mais, é um pouco também esse diálogo e essa semelhança que a gente já vê e percebe na literatura infanto-juvenil brasileira. E aqui as marcas de classe social, as marcas de determinados privilégios dessa classe social acabam também surgindo, mas surgindo para o leitor de hoje, para o leitor já com uma determinada experiência. E isso é um dos elementos que acabam mudando essa percepção e que acabam também não desfazendo a nostalgia, mas que nos permite esse olhar um pouco diferenciado, não para nem só criticar, nem para dizer que não valeu a pena a leitura, mas para ressignificar um processo de leitura, que eu sempre acho que isso também é importante. E agora, sem dúvida nenhuma, o estranhamento maior que vamos ter aqui com a narrativa é quando já na Ilha Perdida, que tem lá suas lendas, tem todo o imaginário na região construído, e é esse imaginário que acaba levando os garotos para essa ilha perdida, é a relação extremamente ambígua, contraditória e paradoxal que se tem entre o Henrique e o Simão. Quem é o Simão? O Simão, ele é justamente um homem adulto, barbudo, conforme a descrição da narrativa, que está habitando aquela ilha, e a gente vai descobrir no decorrer da narrativa que
pelo menos desde os 20 anos de idade, ele já mora isolado lá na ilha, é um morador, um ermitão perdido da ilha, tipo um Urtigão da vida, para quem lembrava aí das historinhas da Disney, mas ele fica isolado lá porque o Simão, duas coisas são importantes a gente observar nele. A relação de negatividade dele entre ele e os humanos, ele não tem uma visão muito positiva da humanidade, com as suas mentiras e tudo mais. Ele se apresenta como alguém angustiado com a humanidade no sentido de desses problemas da humanidade não o incentivarem a viver em sociedade, então ele é alguém que não consegue viver em sociedade com os humanos. Percebe-se, inclusive, que até os 20 anos, pelo menos, ele viveu em sociedade e por alguma escolha excêntrica ele vai viver naquela ilha. E aí o Simão, essa conversa direta com o Tarzan, embora o livro vá tratar algumas distinções entre o Tarzan e o próprio Simão, mas é inegável essa relação, porque o Simão, em alguns momentos, a Ilha Perdida é quase um desenho da Disney, né? Especialmente com a própria morte do Bambi nacional aqui, porque o Simão, ele conversa com os animais, ele tem uma forma de linguagem com os animais, e aí, para o leitor já adulto, isso é um incômodo, porque o Simão é quase que um líder, assim, um líder autocrata da floresta, porque ele manda e desmanda nos animais, ele tem uma rede de espionagem dos animais que acaba controlando todo o espaço físico da ilha. Então ele sabe de tudo que acontece por ali, e a gente terá algumas demonstrações disso também. E ele acaba sequestrando o Henrique, aí a questão é essa, é um sequestro, é um rapto, e esse rapto meio que desenvolve uma síndrome de Estocolmo no garoto, porque ao mesmo tempo que ele é impedido de voltar para a prainha onde o Eduardo, seu irmão, está, ele também passa a admirar aquela vivência do Simão com a natureza, e aí aqui entra um pouco desta mensagem um tanto, digamos assim, de utopia ecológica. Eu estava procurando a palavra, mas é quase uma ecotopia, uma utopia ecológica, porque o Simão tenta provar a possibilidade da coexistência entre seres humanos e a natureza, né? Quer dizer, mais ou menos, porque quem padece nessa história toda são as coitadas das capivaras, porque o Simão, ele vive meio que no mutualismo, ali com os restantes dos animais da floresta. A sua caverna tem um papagaio, o Boni, ele tem lá vou chamar de gangue, né? Mas ele tem uma gangue de micos amestrados, 1, 2, 3, 4, 5, à sua volta, uma tartaruga, ele tem toda uma série de animais à sua volta, do qual ele estabelece uma relação mutualógica, e que se auxiliam para cura e para tudo mais. Só as capivaras é que sofrem aqui em Ilha Perdida, porque o Simão, para não matar os outros animais, tem uma oncinha também perdida nessa ilha com a qual ele convive, mas as capivaras vão para a banha mesmo. As capivaras, além de fornecer óleo para suas lamparinas, é a única carne da qual o Simão se alimenta. Eu confesso que nessa minha releitura também é uma das coisas que eu fiquei com pena, foi das capivaras, porque eu ficava pensando como ele vai sobreviver ali, como essa relação tão harmoniosa. Vamos pensar os Zootopia, naquela ideia dos Zootopia de harmonias entre os animais, né? Aqui tem um pouco disso em A Ilha Perdida. Como se dá tudo isso? Ele precisa se alimentar e tudo mais. Os próprios animais também se protegem, os do círculo ali do Simão, e não fica claro como animais carnívoros, como a onça, por exemplo, se alimentam. Mas enfim, tem essa ecotopia da vivência do humano com a natureza, dessa relação de simbiose, de trocas entre eles. E aí quando eu falava no Bambi Nacional, porque há também tem um veado que faz parte ali da trupe do Simão, e uma das cenas de impacto no Henrique é quando o Lucas, que é o nome que é dado a esse viadinho, vai chamar o Simão, e eles encontram uma viadinha muito nova, morta com um tiro na cabeça por um caçador. Uma morte ocorrida do outro lado da margem, mas enfim, de algum modo ela foi parar lá na ilha, e isso também é outro
elemento impactante, e a ecologia me parece que é a primeira parte da ideia, assim, um tanto quanto pedagógica dessa narrativa aqui da Maria José Dupré, e talvez das razões que levaram a coleção Vagalume a publicá-la, porque cada livro aqui da coleção foi muito pensado, muito focado justamente nesses interesses do processo educacional, tá? Então, sempre tem essa busca por algum elemento que talvez hoje para o leitor adulto, e aqui vou trazer mais uma diferença talvez disso, logicamente encanta o jovem leitor, desperta um pouco essa vontade. Tenho minhas dúvidas se o jovem leitor de hoje, porque é um livro escrito em 1954, é um livro sobre Ilhas Perdidas, mas datações, elementos de contexto de época podem ser um tanto quanto estranho para quem lê hoje contemporaneamente. É estranho você ver dois garotos usando paletó perdidos numa ilha, que era uma vestimenta super normal. Então são pequenos detalhes da narrativa que nesse sentido marcam essa coisa, mesmo São Paulo aqui colocada como cidade grande, a gente não tem nenhuma relação de urbanidade, a ideia urbana é muito longe ainda aqui dessa narrativa, então mesmo a metrópole que volta para esse interior, não dá essa ideia de urbanidade, que para um leitor do presente pode ser um tanto quanto mais difícil essa construção imaginária, enfim, né? Mas pensando na proposta do vídeo, que é o leitor, que é justamente o leitor como eu. E esse vídeo está bem impressionista, tá? Não estou usando nenhuma teoria aqui, estou só dentro das impressões mesmo para esse leitor que tem uma reminiscência de essa ter sido uma leitura importante da sua jornada, ou do começo da sua jornada enquanto leitor. Hoje sou um tanto quanto estranho essa pegada um pouco pedagógica e panfletária em alguns sentidos, até porque o Simão, nesse processo de, ao mesmo tempo, apresentar a importância dessa relação com a natureza, por outro lado, especialmente para o leitor de hoje, né, talvez, e mais uma vez, pode ter causado algum estranhamento, aquele homem adulto dividindo uma caverna com um jovem naquele momento, e o Simão vai deixar claro que em algum momento talvez esperasse por ter uma companhia para não ficar isoladamente o único humano naquela ilha. Ele de fato rapta o Henrique, e esse rapto é um dos paradoxos da obra, no sentido que ele é necessário para que o Henrique possa ver como os animais do lugar convivem, para ver os detalhes mais mágicos, digamos assim, existentes na ilha, que só se dão pelo fato de o Henrique ser raptado, e inclusive por ele ser o único personagem a ter contato com Simão, vai flertar com aquela lógica da literatura fantástica do Todorov, né, de uma certa suspeição, porque ninguém depois do regresso vai acreditar nele, ninguém vai pensar que ele realmente encontrou um velho barbudo lá na ilha que vive e convive com os animais, então tem esse flerte ali com a literatura fantástica nos princípios do Todorov, e aí, só que é uma relação problemática, no sentido que ele é raptado, ele tenta fugir em alguns momentos da caverna do Simão, e justamente quando eu falei a lógica do Simão como um autocrata, né, um autocrata muito semelhante aos autocratas do nosso presente, ele cria ali uma relação com os animais de hierarquia bem estabelecida, o que pensamos é extremamente importante e relevante para o contexto da época. A gente vive entre golpes e contragolpes, e o autoritarismo, inegavelmente, é uma marca da sociedade brasileira, e a literatura acaba expressando isso consciente ou inconscientemente, e nós vamos ver que esse personagem, talvez em algum momento pelo jovem leitor, e eu presumo, aqui eu presumo que provavelmente o jovem leitor Douglas, quando leu a obra, nem se atentou para esse aspecto autoritário, porque nós vivemos sob diferentes autoritarismos no Brasil, de modo que essa figura hierárquica que comanda pode ser vista quase de forma positiva, mas que o leitor de hoje pega e observa quase enquanto um tirano, porque o que o Simão tem com os animais ali são verdadeiros asseclas, né? E o mais problemático que eu ainda considero, o próprio fato da Dupré colocar ali nos micos, né? E aí semioticamente a gente pode levantar, mas isso é questão para um outro vídeo, ou seria questão para uma outra discussão mais profunda, e aí sim acadêmica, de pensar a semiótica desse elemento ali dos
dos micos envolvidos, eles formam meio que uma espécie de quadrilha, uma quadrilha meio que trickster ali, porque eles são meio que picarescos, né? Eles brincam, atiram bolotas, mas são quem impede, por exemplo, uma fuga de um Henrique, são eles que carregam informações numa rede de espionagem do qual o Simão estabelece como um verdadeiro líder, né? Quase que um chefe do Reich ali que comanda todos os animais e que tem um controle do seu território muito grande, tanto que terminada a aventura do Henrique Eduardo, quando, enfim, e aí outro detalhe, né, não é que eles cheguem a um acordo, não é que eles cheguem a uma bondade em si do Simão, digamos assim, por libertar o Henrique, ele percebe e conclui que ninguém vai acreditar no garoto, ele é a única testemunha, e aí liberta ele para voltar para casa, eles voltam, eles saem da ilha, depois o padrinho faz uma expedição de volta com eles, o livro acaba numa cena um tanto quanto poética do Henrique, na melhor demonstração de síndrome de Estocolmo de toda a narrativa, que abanando ali, sentindo saudade do Simão, mas o Simão é meio que ambíguo nesse processo justamente porque primeiro fato, ele só liberta porque ele sabe que não corre risco. A própria expedição de retorno demonstra esse aspecto no sentido que ninguém acredita no Henrique, o Simão também não é descoberto pelos expedicionários da segunda expedição, porque ele tem a rede de informação dele, os animais, ele consegue se mascarar muito bem na floresta e na selva que existe ali na ilha, então ele é extremamente ambíguo, e essa ambiguidade certamente é um detalhe que apenas o leitor maturado, porque acho que isso é importante a gente comentar, o leitor ele vai se construindo em diversas camadas. A gente começa, e isso continua, a obra continua excelente para uma jornada de abertura ao princípio do gosto pela leitura, porque afinal é uma aventura, tem um espaço que demanda uma certa curiosidade, no caso que é a ilha, mas que esse leitor maturado, que passa por uma série de experiências e outras leituras, esses aspectos mais contraditórios da narrativa, então eles acabam se tornando muito mais perceptíveis nesse caminho. Talvez, se eu fizesse uma procura por uma releitura simplesmente meramente nostálgica, não me percebesse disso, mas como a ideia era perceber coisas que eu não olhei da primeira vez, isso salta aos olhos, e aí eu já trouxe uma que é a questão da classe social, agora essa questão, relação paradoxal do Simão, dessa ambiguidade enquanto personagem com o Henrique, e além disso tudo que a questão da ecologia presente, a ecotopia, que também tem bases que talvez não sejam tão sólidas, porque há alguns aspectos problemáticos na relação do Simão com o restante do seu entorno, porque é um restante de dominação. Ele exerce ali quase que um papel de colonizador daquelas novas culturas que passam a girar em torno do Simão, e ele comanda então toda a ilha numa aparente paz, numa aparente de um modo pacífico de coexistência, não para as capivaras, né? Coitada das capivaras, são dizimadas pelo Simão. Aliás, bem curioso, né? Eu queria, e isso ficou preso em mim aqui, essa coisa de por que as capivaras, né? Coitadinha das capivaras, são as únicas sofrendo um livro que busca produzir uma defesa da natureza. E ao leitor adulto de A Ilha Perdida, 35 anos depois, obviamente outros detalhes da narrativa passam a chamar a atenção. Primeiro caso, e aliás, eu falei da questão do julgamento no mundo da macacada, a gente vai ver que, em contrapartida, duas coisas no retorno do Henrique e do Eduardo para a fazenda são tanto quanto interessantes, e aí estão intimamente relacionados com aquilo que eu falei do aspecto de classe, tá? O que eu quero dizer? Ao jovem periférico, ao jovem pobre que comete um desvio, digamos, ético de conduta, toda a punição severa da lei. E geralmente é o que se propõe, né? Porque o jovem periférico ele cresce muito rápido, ele tem que ser tratado como homem e adulto. Já o jovem com grana, abastado, de classes sociais um pouco melhores,
eles são os eternos meninos Neis, né? Porque sempre tem alguém para passar pano, alguém para dar aquele tapinha no ombro, faz de conta e xinga, mas é importante que, justamente por pertencerem a classes sociais dominantes da nossa pirâmide social, precisam ser pessoas para as quais as regras não são as mesmas. E aí a gente vai ver sobre tanto punição quanto cobrança, e é o que se dá a questão da relação do padrinho com o Henrique e com o Eduardo, que não são penalizados por mentir para o Inhoquim, que é o subalterno ali da fazenda, né? Parece que toma uma carraspana, mas assim, ó, é muito, muito de boa. E alguns detalhes que daí me chamaram a atenção, eu fiquei pensando durante a leitura. As crianças ficam mais de uma semana desaparecida, por exemplo, né? E curiosamente esse padrinho, muito zeloso, não liga, quer dizer, ele nem conseguia ligar, teria que ser um telegrama, né, Douglas? Porque estamos falando de 1944, então ligar não seria talvez uma possibilidade. Mas enfim, ele não faz contato com a família dos garotos, ele sequer comunica do desaparecimento dos dois, estão fazendo as buscas ali, mas, como é muito tradicional no Brasil, joga-se para o tapete, esconde o problema e tenta encontrar uma solução. Então, esse é um detalhe que me chamou bastante atenção nessa releitura, que é o não avisar a família, né? Mamãe e papai de Henrique e Eduardo sequer sabiam que eles aprontaram uma dessas sem tamanho. Com a carraspana, não faz de novo, tá, criança? Não faz isso. O engraçado é não faz de novo isso, e o padrinho, dias depois, aloca alguns barcos justamente para fazer uma expedição para a ilha, quase que bonificando a desobediência. Então, e essa é uma questão da contradição. Se temos algo pedagógico de um lado, né, por outro também é pedagogia, talvez, e aí segue sendo pedagogia, como disse, os interesses de classes sociais, e aí é preciso pensar muito bem também a questão do contexto de publicação, porque daí um detalhe importante a gente levar, estamos falando de 1944, a primeira publicação dessa narrativa, e aí faz sentido, inclusive o protagonismo das classes sociais que estão aqui e a forma de representar essa sociedade, porque vamos ser não justos, né, mas vamos ser, não é justos a palavra que eu quero dizer, vamos ser observadores, estamos falando da década de 40, 50, mesmo a década de 80, em que a população letrada brasileira, ainda que observem, A Ilha Perdida é um livro cuja tiragem inicial foi de 60 mil exemplares, mas são livros voltados à elite social brasileira, no sentido porque é a elite social que é letrada e a elite social que vai à escola, tá? Especialmente falando em década de 40 e 50, e aí, obviamente, são livros que vão expressar os interesses dessas classes sociais. Logicamente, você vai ter que ter jovens, adolescentes dessas classes sociais, você vai ter que... Aliás, curiosamente, depois do final ainda aparece a Vera e a Lúcia, duas menininhas, que do nada também vão visitar, não se tem muita... Na segunda expedição elas acabam entrando, mas elas são totalmente aleatórias, elas praticamente nem existem enquanto personagens, elas só vamos colocar duas meninas ali e beleza, tá tudo certo, mas elas acabam sequer tendo voz na narrativa. Mas enfim, voltando a essa lógica das classes sociais, é muito natural que o que se publicasse no período levasse isso em contexto, por isso que são jovens que vão desafiar determinadas restrições, vão aparentemente sofrer algumas penalidades, mas também é pedagógico ensinar que esta elite burguesa da classe social, né, saiba que em algum momento precisa romper com esta ou outra regrinha ou hierarquia, e por isso não ter essa penalidade maior no caso do Henrique e do coisa. Mas vejamos, isso são todas construções, já que o Douglas, de muitos anos depois, vai fazer no momento da leitura, a gente não observa isso e acaba focando a leitura mesmo. Tem uma floresta, tem bichos curiosos, tem um velho eremita lá e tudo mais. Mas são detalhes que chamam atenção. Chama atenção também esse aspecto, como eu falei, e eu brinco que sobrou para as capivaras, mas a ecotopia, e aí é um detalhe, toda a utopia
ela existe para determinados círculos, né? E mesmo que a obra não diga isso, só o leitor de hoje, de muito tempo depois, vai fazer essa percepção. É uma utopia da qual as capivaras não participam. Então, e esse é um dos problemas de todo olhar utópico. Ele não consegue congregar todo mundo, porque há alguns limites de observar isso e se pensar o mundo do Simão não vai congregar as capivaras, que por alguma razão dele foi melhor. Penso que talvez pela praticidade econômica já, porque ele comendo carne de capivara, usando óleo de capivara, ele tinha energia e luz e também a alimentação, por isso que ele acaba matando as coitadinhas da capivara e não as onças ou outro animal. Mas enfim, numa utopia a gente vai perceber que algumas pessoas ou classes são retiradas da utopia e para elas a utopia pode ser um extremo pesadelo, caso das capivaras aqui. Mas são vários outros detalhes que a gente vai se atentando durante a narrativa, esse muito tempo depois. Mas a pergunta que fica para o final, o vídeo vai ficar um tanto quanto longo e é um vídeo muito de impressões sobre essa leitura e de falando de experiências. Eu gosto dessa parte impressionista um pouco da leitura mesmo, eu gosto dessa coisa mais direta. Quando eu comecei o listasliterárias.com e muito tempo antes de estudar, eu trabalhava muito com a lógica de impressões, porque eram análises bastante impressionistas daquele primeiro contato do leitor com a leitura da obra e acabavam indo para o blog, mas aqui nesse caso justamente essas novas primeiras impressões, né, é uma obra que ainda é possível de ler, tanto que é um exemplar da biblioteca da escola em qual eu trabalho, que surgiu essa ideia de fazer um vídeo pensando a leitura de algo da coleção Vagalume muito tempo depois, e aí o foco pela Ilha Perdida, que no meu imaginário era uma obra que eu tinha gostado muito de ler enquanto criança, enquanto adolescente, e ler agora e pegar essas percepções. Então é óbvio que o leitor, depois de se desenvolver, depois de ler várias outras coisas, vai atentar para pequenas nuances, para pequenas questões de uma narrativa que sempre vão ressignificar. E aí a gente pode pensar aquela frase clássica da filosofia, que a gente nunca entra duas vezes ou da mesma forma no rio. Nós nunca leremos um livro duas vezes da mesma forma. Um livro é como um rio cada vez que a gente entra, né? Porque nós já não somos mais os mesmos, nós não somos aquele mesmo leitor do primeiro contato. São poucas obras que eu efetivamente reli na minha vida, são poucas obras que eu fiz a releitura e há sempre mudanças significativas. Uma das mais importantes certamente é Grande Sertão Veredas, e aí é curioso, né, como a maturidade vai gerando esse processo. Em obras densas, complexas, como o Grande Sertão Veredas, que era a leitura lá do ensino médio, que você tem a tendência de rechaçar e refutar pela dificuldade de compreensão do uso daquela linguagem, você vai fazer uma releitura e você vai ressignificar extremamente de uma forma positiva essa nova segunda leitura. No caso de Grande Sertão Veredas, eu devo ter lido umas 3 ou 4 vezes até agora. E em obras que daqui a pouco foram importantes para o estímulo e o começo da nossa vida literária, como é o caso da Ilha Perdida, em que tem o encantamento do primeiro contato com as palavras, tem a lógica da aventura, tem até mesmo, muitas vezes, a dificuldade de estabelecer conexões intertextuais. Esse aqui é um livro que eu posso afirmar categoricamente que eu li antes de ler Robinson Crusoe, né, não muito distante, mas Robinson Crusoe é algo que eu li depois e que obviamente me fixou muito mais forte as imagens de Robinson Crusoe, que é a Ilha Perdida, mas aqui eu tinha para mim que eu tinha gostado dela e ainda sem algumas referências intertextuais. Essas referências inclusive vão se alterando e aí você também pode ter uma nova compreensão, interpretação, por isso essa lógica do rio, né? Toda vez que a gente adentra uma obra literária, a gente adentra novamente o rio, e os dois são diferentes nesse caso, mas inclusive essa edição aqui, se eu não me engano, é 2003, vou dar uma olhadinha aqui, um pouco isso, a 39ª edição, né?
esse caso aqui, 2007, é um exemplar dos mais recentes. As nossas bibliotecas escolares ainda seguem com bastante obras da coleção Vagalume. Estou pensando em refazer algumas outras leituras dessa coleção. Vocês podem deixar aqui nos comentários, tenho certeza que esse vídeo está valendo, o seu like, a sua inscrição aqui no canal. Né, se inscrevam, deixem seu comentário, se já leram essa obra, se já fizeram esse processo de reler uma narrativa da qual vocês leram antes e tinham uma certa impressão da leitura, porque outras obras também, Marcos Reis é um autor que sempre presente na coleção Vagalume, da qual eu sempre gostei e curti das leituras do Marcos Reis. Outras obras, a Dupré também, sempre no meu interesse. Barcos de Papel é uma narrativa da coleção Vagalume que sempre fica na minha lembrança pela questão do aspecto da claustrofobia que eu tenho e que me incomoda, então uma aventura subterrânea em cavernas, mesmo depois que eu já li 20 mil léguas submarinas, não, Viagem ao Centro da Terra, né? O Júlio Verne é outro leitor fundamental para quem quer desenvolver o gosto pela leitura. Aventuras de Xisto. Xisto é um personagem que eu quero voltar e fazer alguma releitura, porque talvez muito remotamente é aquela leitura que eu penso aqui, eu comecei a ler, e eu gostava, e é um personagem um tanto quanto curioso, que ao mesmo tempo que tem narrativas medievais, ele vai para o espaço, então essa função eu queria rever um pouco, mas o que fica aqui a experiência é que ainda é possível ler essas narrativas. Talvez muitos jovens de hoje já percebam algumas nuances, como a questão de classe social, mas ela ainda é um convite atrativo, porque ainda hoje nós gostamos de sair do cotidiano, né? Daqui a pouco alguém que está numa cidade para o interior, a fazenda, o campo ainda é um atrativo aventuresco que chama atenção e que pode fazer do jovem leitor de hoje gostar da leitura. Os personagens, mesmo dentro das suas ambiguidades, os dois, especialmente o Henrique e o Simão, se sustentam. É curioso essa espécie de Tarzan, que em algum momento, inclusive, um dos detalhes curiosos da narrativa também, que não sei se como incômodo ou tudo, porque ao mesmo tempo que o Simão é um sequestrador, o Simão é alguém que tem algum mistério e carrega nele mesmo um perigo. É um camarada que daqui a pouco, em determinado momento, tem um monte de bichinho cantando ao redor dele e tudo mais, e aí quase evocam daqueles filmes da Disney. Enfim, é um livro que tem bastante imagem, né? São imagens interessantes, são imagens que auxiliam o processo de gostar de ler. Então, nesse processo, prossegue. Mas, obviamente, isso, né? O nosso segundo nadar no rio, que é o livro, ele se dá de forma diferente, e a Ilha Perdida tem alguns aspectos muito marcados pelo seu contexto social e histórico, né? E alguns aspectos que a gente poderia pensar e ver quão problemáticos podem ser. Mas isso é para uma outra conversa, para outra oportunidade. Nesse vídeo eu gostaria só de ter retomado, e é o que a gente fez aqui, um pouco destas lembranças e um pouco desta obra que é A Ilha Perdida, primeiro romance infanto-juvenil publicado pela coleção Vagalume, uma coleção que marcou história, que continua marcando, porque eles seguem em muitas bibliotecas escolares e, acreditem, são muito retirados. Não sei se a galera está lendo de todo, mas são obras que, para esse primeiro contato, por despertar o prazer pela leitura, eu acho que contribuíram e desempenharam o seu papel, hoje com novos olhares, hoje com novas desconfianças, como algumas que eu trouxe aqui, mas enfim, ainda leituras que fazem parte de toda essa construção da literatura infanto-juvenil brasileira. Sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que certamente vai ficar um pouco longo, mas, enfim, deixem aí os seus comentários, compartilhem e comentem que outras obras da coleção Vagalume talvez vocês gostassem de ver comentadas aqui no canal. Até a próxima e um grande abraço!